Pessoal, mais uma semana aí juntos com vocês e vamos dar continuidade à nossa matéria, que é verbos, né, desse bimestre, e com certeza treinando bastante vocês vão sair muito bem. Verbo não é nenhum bicho de sete cabeças, é treino e estudo, para a gente aprender o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Bom, hoje a gente vai estar estudando o verbo por, tá? Por que o verbo por? A gente estudou a primeira conjugação, que é ar. Estudamos a segunda conjugação, que é er, tá? E vamos estudar a terceira conjugação na próxima aula, que é ir. Porém, entra o verbo por. Esse verbo por, ele entra também como terceira conjugação. Não existe na classificação quarta conjugação. É primeira, segunda e terceira. Primeira, ar. Segunda, er. Terceira, or e ir, tá? E hoje a gente vai estar estudando o verbo por. Aí diz assim: a galinha põe ovos, ele compôs uma canção, tá? A galinha pôs ovos, ele compôs uma canção, ó. Aqui é o verbo por, propriamente dito, e aqui é o verbo compor, ou seja, o verbo vem acompanhado desse finalzinho, né? Ou seja, a sua terminação, o seu infinitivo é or, tá? Então não tem nenhum segredo. A gente estuda no passado, no presente e no futuro. Então, você vai ter a conjugação aqui para você, ó. Então a gente tem nas terminações do verbo compor, do verbo por, a gente tem o verbo compor, o verbo repor, o verbo impor, tá? Isso tá aqui no livro, tá? E aqui, logo abaixo, a gente tem as três conjugações, tá? Presente, pretérito e futuro. Então é questão realmente de exercitar pra gente jogar na memória. Presente, eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes e eles põem. Pretérito, eu pus, tu puseste, ele pôs. Pretérito foi ontem. Nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. E no futuro? Futuro é amanhã. Amanhã eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis e eles porão. O finalzinho é basicamente o mesmo em todas as conjugações, tá? Então, aí você vai perguntar assim, mas tia, esse é o verbo pôr. E se for o verbo repor? É só você botar o re na frente, ó, repor. Amanhã eu reporei, tu reporás, ele reporá. Se for o verbo compor, hoje eu componho, tu compões, ele compõe. Se for ontem, o verbo impor, aí você vai botar eu impus, tu impuseste, ele impuseste. Ele pôs, melhor, impôs, desculpa. Nós impusemos, vós impusestes e eles impuseram. Então é só acrescentar essa terminação do verbo pôr nesses verbos, ok? Então, só pra gente visualizar melhor aí. Toda vez que a gente vai conjugar verbo, como a tia falou, a gente precisa dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vamos lá. Só pra gente exercitar um pouquinho aí. No presente, tá? Presente. Então, vamos fazer o verbo compor. Então, hoje eu, ó, no livro você vai ter esse põe aqui, ó. Só que não é o verbo pôr, é o verbo compor. Então, eu componho. Tu compões. Ele compõe a música. E nós? Aqui ó, pomos, do verbo pôr. Vós compões, tá? Desculpa, compondes. Troquei aqui.
Compõe já usamos aqui. Compondes. E eles compõem a música, tá? Então, isso aqui seria o presente. Eu componho, tu compões, ele compõe. Nós compomos, vós compondes e eles compõem. Hoje. E se for... Só um minutinho. Peguei aqui. E se for em outro tempo? Vamos aí. Futuro. Futuro é amanhã. Então, amanhã, eu comporei. Aqui, ó. O porei do verbo por, que vai estar aí no livro de vocês. Tu comporás. E ele? Amanhã, ele comporá. E nós comporemos a música. Vós comporeis e eles comporão. Isso é no futuro, tá? Então eu volto a dizer, gente, precisamos exercitar isso, tá? Com bastante exercício, a gente vai pegando os finalzinhos de maneira que a gente não erra mais quando vamos fazer as atividades, tá? Então, esse é o verbo por, tá? Você tem aí o exemplo, todos os exemplos, os 3 tempos, e as atividades vão ser feitas dentro desses tempos, independente se é o verbo impor, repor, compor. Por quê? Porque eles terminam com o por, que é a terceira conjugação, tá? Além disso, vocês vão estar fazendo uma interpretaçãozinha de texto e o uso do LH ou LI, tá? Lembrando que LH faz realmente som de LH. LI você consegue distinguir bem, tá? Por exemplo, quando eu falo escolha, olha, você escuta o som, escolha. Agora, quando você fala família, ó, família, o li soa legal. Tá? Então, você vai estar fazendo essas atividades. E a tia Andréia, na próxima aula, a gente vai estar fechando com a terceira conjugação, junto com o verbo por, que é o ir, tá? E aí, a gente vai estar fazendo uma atividade de revisão dos verbos, ok? Lembrando que é sempre os mesmos finais, tá bom? Presente tem aquele finalzinho, pretérito tem o seu finalzinho e futuro tem o seu finalzinho. Exemplo, eu porei, verbo por. Comer, eu comerei, ó, é futuro. Falar, eu falarei. Beber, eu beberei, tá vendo? O rei acompanha sempre. Então, se você treinar e pegar esses finaizinhos do verbo, você vai ficar craque e fera. Verbo não tem outro jeito. Tudo a gente tem que estudar, mas verbo especificamente, tá bom? Porque não tem um decorar simplesmente, né? É realmente exercitar para aprender, jogar na memória as terminações dos verbos. Ok? Então, bons estudos, boa aula. Qualquer dúvida, é só me chamar lá, tá? Beijão, um dia abençoado pra vocês. Tchau, tchau.